E aí, beleza? Eu sou Paulo Catraca e hoje eu vou falar sobre sopro magnético, falar sobre sopro frio e sopro quente, né? Um pouquinho de como que ele é, como é que são, onde a gente pode utilizar e depois eu vou me aprofundar, porque o objetivo desse canal é tentar entender por que que as coisas são como são, né? Dentro do magnetismo e ir especulando e buscando dentro da pesquisa e entender por que que faz efeito como faz, age como age, né? Então eu vou me aprofundar logo depois de explicar o que é cada sopro, porque às vezes a pessoa quer só saber o que é o sopro, veio aqui para ver o que que é o sopro e fica sem essa explicação. É uma explicação base, né? Então nós temos o sopro quente. O sopro quente é como se você estivesse soltando um bafo mesmo, né? Na frente de um vidro, que aí ele fica umidificado. É um sopro quente mesmo, ele tem calor. Daquele que você consegue escrever no vidro, né? Ficou ali, umedeceu o vidro, né? E o sopro frio, como se estivesse soprando uma vela, né? O sopro quente tem característica concentradora, portanto, quando a gente trabalha com ele, é preciso ao fim dispersar, né? Toda vez que a gente concentra, é importante haver um bom dispersamento ali das energias, se é que essa palavra existe. E o sopro frio ele já é dispersivo, né? Então a gente sopra para a energia se dissipar na localidade ou na região, tá? Então há duas formas de utilizar, vou usar como exemplo. Tem várias formas, inclusive na construção de ideoplastias, né? Ferramentas, objetos que vão ser inseridos vamos dizer assim, no campo bioenergético do consulente, tá bom? Então vamos lá, sopro quente, por exemplo, eu dou um sopro quente numa dor, vou lá, coloco a mão em cima da dor e arrasto, né? Vou arrastando essa dor e depois vou lá e disperso a região, disperso direitinho, faço longitudinais, tirando todo o excesso de energia para que essa energia não fique acumulada no paciente, no consulente, né? E também um pouco desse excesso volte para o magnetizador, né? Aquele excesso vai e volta para o magnetizador para que ele continue trabalhando. Sopro frio, por exemplo, no longitudinal, às vezes eu faço conciliado, né? Enquanto estou dispersando ali, sinto essa necessidade. No humeral acontece bastante, dependendo da situação, ele é muito efetivo. Cruzados no humeral, mesmo longitudinais, até ali a coluna mesmo, ali descendo tudo até o chão. É, soprar junto, às vezes é muito efetivo, dependendo do que está acontecendo, ele tira com a mão, tá? Então, passei dois exemplos simples, né? Para que vocês entendam o que é e como utilizar, tá? Basicamente, tem várias formas, tá? Agora a gente vai começar uma reflexão do porquê que é tão potente. Por que que os sopros são tão potentes, né? E especular essas possibilidades, né? Então vamos lá, quando a gente respira, a gente puxa o ar, puxamos o ar, ele vai para o pulmão, né? E ali mais ou menos 20% é oxigênio, um pouquinho mais se eu não me engano. E esse ar, esse oxigênio, ele é puxado e aí a gente vai falar de circulação sanguínea. Porque ele é puxado, ele vai para as hemácias, né? Ele é seduzido pelo ferro das hemácias ali, na oxidação, né? Entra na hemácia e aí vai lá, a veia pulmonar vai lá para o átrio superior do coração, lado esquerdo, tá? E depois sai pelo ventrículo, né? Ventrículo esquerdo também e vai pela artéria aorta. Bombeado para a artéria aorta, a aorta vai fazer toda a circulação sistêmica, vai jogar para todo o corpo, né? Alimentando músculos, órgãos, enfim, vai lá. Aí vai para a artéria, arteríolas, chega nos capilares, que é onde que há a troca, porque não tem veia em artéria, não há troca, né? Então precisa ir lá naquelas veinhas que são que nem um fiozinho de cabelo mesmo, para começar a fazer a troca. E por que eu estou falando do oxigênio? Porque ele é muito importante para o ganho de energia. Ele é fundamental para que aconteça a respiração celular. Porque isso que eu falei, na verdade, é a ventilação pulmonar, né? A nossa respiração. Mas quando chega na célula, vai haver uma respiração celular, que é, vamos dizer assim, a gente se alimentou, né? E aí tem toda a quebra daquelas enzimas, né? Daquelas proteínas, carboidratos, enfim.
vai quebrando os alimentos até que chega uma partícula muito pequenininha, né? E isso vai ser quebrado ainda em mais pedaços para gerar energia, que é o que a gente chama de ATP no nosso corpo, né? Isso é lá na mitocôndria, tem o ciclo de Krebs lá e vai, é mó complexo e vai gerando energia, perde energia, gera energia, mas no final das contas gera muito mais energia do que perde. E o oxigênio ele é fundamental nesse processo de gerar energia. Quando gera energia, gera uma resultante também, né? Então, carbono vai lá, o dióxido de carbono vai lá para a corrente sanguínea e vai ser devolvido para o coração. Então, as veias vêm, vai devolver no átrio direito, se eu não me engano é a veia cava. Acho que é isso, não sou muito bom de nome. Enfim, a veia cava no átrio direito e depois desce, né? Tá no ventrículo esquerdo, que é a parte que manda para fora, né? Vai lá na artéria pulmonar. Então, essa artéria pulmonar está cheia de sangue com dióxido de carbono. Então, é uma artéria com CO2, tá? Então, manda para o pulmão. E aí a gente solta o ar, né? Ou seja, isso que a gente está trabalhando, esses sopros que a gente está trabalhando, olha só, é uma resultante do metabolismo complexo humano. Então não é só tu botando ar e tá saindo ar. Não é bem por aí. Quando a gente solta, esse CO2 que sai é a resultante metabólica, a resultante da energia que foi gasta para fazer o trabalho de captação de energia. E quando a gente fala em excretar, em tirar, né? Parece que é lixo, né? E não existe isso. Por quê? A gente tem que, inclusive, quebrar essa ideia de lixo, né? Tudo é adubo, né? Quando a gente morrer, a gente vai virar adubo também, né? Nossa parte orgânica. Então, a gente joga no ar. Olha que incrível. Quando a gente joga, tem CO2. Quem se alimenta de CO2? As plantas e os fitoplânctons, cianobactérias, as algas, né? Que são responsáveis em pegar esse CO2 que a gente emana e que outros seres emanam, né? Principalmente as cianobactérias, principalmente as algas, tá? Porque a vegetação, ela geralmente ela gera uma quantidade, mas a própria quantidade ela é consumida pela fauna, né? Que tá ali, tem ali umas sobras, claro que tem, mas a grande quantidade responsável para a gente respirar são as cianobactérias, né? Vem do mar, nosso oxigênio. Então, olha só, falando o que o Sérgio Felipe falou, né? Usando ali uma frase dele, né? Nós respiramos, nós somos vivos graças à relação, eu estou parafraseando, tá? A relação de um ser unicelular com uma estrela de quinta grandeza, porque é feita a fotossíntese, né? Pelas cianobactérias, que consome ali o gás carbônico, né? Aí tem enfim, faz esse processo, né, de digestão, de transformação, pega essa energia do sol, né, para fazer a fotossíntese, fazem também a sua, vamos dizer assim, gerar o seu próprio ATP, a sua própria respiração celular e devolvem para a gente, para o ar, oxigênio, que a gente vai respirar novamente, né? Então a gente, além de ter uma resposta metabólica no nosso corpo e essa resultante ao nosso ar que sai grande quantidade de energia, já que percorreu todo o nosso corpo, boa parte dos nossos órgãos, né, do nosso corpo, nossa corrente sanguínea, né, passando pelo nosso coração, inclusive, né, uma fonte de energia imensa, é jogado para fora, né? Essa quantidade de energia é jogado para fora, entra em contato com a natureza se rearranja e devolve para a gente. Então, a magia que acontece nisso que é um dos elementos, o elemento talvez mais vital para o ser humano, já que conseguimos ficar pouco tempo sem isso. Sem água a gente fica mais, sem alimento a gente fica mais, né? Agora, sem o ar é um pouco mais complicado. A gente poderia ir até a esfera dos elementais também, né? Dos devas, né?
a gente pensar nos silfos, né? E a gente vai indo para a parte mais etérica da ideia, né? Do controle dos ventos, né? Então vai para esse sutil, para esse desconhecido. Eu gosto de pisar um pouquinho nisso porque a gente tem tendência de achar que sabe tudo, né? E quando a gente vai para esse lugar mais mágico, né? Mais da concepção dos fluidos, que a gente não sabe quase nada, né? A gente percebe que a gente realmente não sabe nada, né? Há muito mais em relação à manipulação dos fluidos do que a gente imagina e desses seres da natureza que estão muitas vezes ocultos aí e trabalhando muito em prol do nosso planeta e dos seres que vivem nele, em consequência, a gente, né? Então, olha só como a gente conseguiu pegar um assunto que é o sopro quente e o sopro frio dentro do magnetismo e tentar questionar e ir o mais profundo possível dentro do que é possível aqui, né? E você vai fazendo as conexões que são possíveis aí, inclusive compartilha com a gente aqui nos comentários, tá? Traz mais informações, vamos trocar, tá bom? Do que é o sopro quente e o sopro frio e não simplesmente ir lá e fazer na pessoa. Isso é massa, você está utilizando ali a tua energia, mas quanto mais consciência e mais busca a gente tiver dentro dos processos de magnetismo humano, mais efetivos, apropriados, mais a gente troca um com o outro, mais a gente cresce e vai entendendo um pouco mais dos mistérios dessa arte que, ao meu ver, é um passo muito significativo para as paranormalidades de cura, né? Começar com o magnetismo e navegando no magnetismo a fim de desenvolver a capacidade de curar outras pessoas e autocurar-se, né? O máximo possível através da manipulação dessa energia consciente, cósmica, né? Eu acho que é uma caminhada muito boa a se fazer, inclusive colaborando para que a forma, né, seja menos agressiva de tratamento dos nossos corpos, né? A maneira que é utilizada, que é muito útil, né? A alopatia, enfim, salva muitas vidas, mas acaba sendo insustentável ao longo prazo, dada a quantidade de lixo que consome, a, dada a quantidade de energia que consome. E em algum momento a gente pode ficar sem esses recursos e ter um trabalho no magnetismo é pensar futuro, né? Então, eu agradeço por você ter chegado no vídeo até aqui. Se isso for útil, dê um like aqui, conversa com a gente, manda pergunta, que vai ser um prazer poder responder e poder aprender com você também, tá bom? Muito obrigado e até mais.